primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, professor Adriano, professor de História. Quero primeiro ressaltar que estou com muita saudade de vocês, muita saudade dos nossos encontros, dos nossos debates, mas espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam se cuidando nesse período, cuidando da sua família, obedecendo todas as regras aí que o Ministério da Saúde tem passado. Nós, como escola, estamos tentando de todas as maneiras aí minimizar essa perda que nós estamos tendo nesse período. E uma dessas maneiras é a plataforma. Então quero incentivar você a entrar na plataforma, a responder as questões, a fazer os testes, a ler os textos, a deixar um recado lá para a gente interagir, ok? Muito saudade de conversar com vocês, tá? E uma outra maneira é a videoaula. Essa é a nossa primeira videoaula, então queria um pouquinho de paciência com vocês. Nós estamos se adaptando, tá? Tenho sentido muita falta de vocês aqui comigo, mas vamos lá, tá bom? Então a nossa primeira videoaula hoje é sobre pré-história. Nós estamos retomando um pouquinho a questão da pré-história, os primeiros povos, os primeiros habitantes da Terra, tá bom? Então nós queremos trabalhar com vocês isso hoje. Pré-história, sexto ano. Pré-história, a evolução do homem, tá? Apostila laranja, páginas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Ufa, professor, tudo isso? Não, gente, é um assunto bem condensado, tá bom? É um assunto bem condensado que a gente tem tratado, que a gente tem colocado, e a nossa matéria é da próxima prova, ok? Então nós vamos trabalhar isso na próxima prova e nós precisamos ter esse material junto com a gente, tá bom? Matéria muito simples, muito fácil, eu tenho certeza que a gente já tratou em sala, só quero relembrar vocês, para que vocês possam memorizar de uma forma melhor ainda, tá bom? Pré-história é o nosso... O que nós vamos trabalhar nessa videoaula? O estudo da pré-história, caçadores e coletores, migrações, primeiros habitantes do Brasil, agricultores e sedentários, tá? Então, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma definição de o que é pré-história. Todos nós já temos feito, colocado exercício para vocês, mas pré-história, o que é pré-história? É o período entre o aparecimento do primeiro antepassado, o primeiro hominídeo na Terra e a criação da escrita. A criação da escrita é mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Então, tudo que for 4.000 anos antes é pré-histórica, tá bom? Pré-história, mais ou menos 3 milhões de anos atrás até 4.000 anos antes de Cristo, tá bom? O que nós estamos entendendo por pré-história é isso, é o período entre o aparecimento do primeiro homem lá na Terra, tá? Até a invenção da escrita, que foi mais ou menos 3.500, 4.000 antes de Cristo, ok? Vamos lá? Estudo da pré-história, tá? Estudo da pré-história. Dada a inexistência de escrita durante esse período, a principal fonte de estudos é a cultura material, ou seja, artefatos fabricados pelo homem e utilizado pelos primeiros seres humanos. Sendo assim, é através da arqueologia que se estuda a pré-história. Outra ciência importante é a antropologia, né? Mas a arqueologia e a paleontologia são que nos ajudam a estudar a pré-história. Página 14, você tem essa definição dessas duas questões aí, que nos ajudam a entender o que é o arqueólogo. O arqueólogo é aquele que realiza escavações em busca de vestígios que comprovem a existência dos grupos humanos. E o paleontólogo, é aquele que estuda não só os vestígios, mas também os fósseis dos seres humanos, como também de animais e vegetais. Então, o arqueólogo faz escavações e o paleontólogo trabalha o quê? Com fósseis de animais, vegetais e minerais, tá bom? Aí ele trabalha com esse estudo desses vestígios, tá bom? Tá? Divisão da pré-história, que a gente já falou. Aqui temos uma linha de tempo da pré-história, surgimento do primeiro hominídeo, o Australopithecus, tá bom? Há 4 milhões de anos atrás, tá? Aí vem a idade da pedra lascada, 10.000 anos a idade da pedra polida, aqui ó, 4.000 anos antes de Cristo, surgimento da escrita na Mesopotâmia. Então acaba-se a pré-história,
tá bom? E aí começa-se a história antiga, tá bom? Então essa é a divisão. A pré-história compreende tudo antes de 4000 antes de Cristo. A evolução do homem. Então nós estamos aqui agora com a evolução do homem, tá? Quanto tempo os homens vivem na Terra, tá? Em primeiro lugar, nós queremos te dizer isso, ó. Os homens, eles são divididos dessa forma, tá bom? Ó, aqui nós temos ali o Australopithecus, o Homo habilis, o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens de Neandertal e o Homo sapiens sapiens, tá bom? Que nós somos descendentes disso aqui. Nós somos homem sapiens sapiens, tá? Então mais ou menos é dividido dessa maneira. O Australopithecus, Homo habilis, Australopithecus é aquele que vivia em bipedalismo, ok? Ele andava mais arcado. Aí vem o Homo habilis, que tinha uma certa habilidade em manusear as coisas. O Homo erectus, que já estava de uma forma reta. O Homo sapiens neanderthalis e o Homo sapiens sapiens. Vamos deixar claro que o único lugar que você vai encontrar dinossauros e homem convivendo ao mesmo tempo é no Parque dos Dinossauros, tá? A gente conversou em sala. Não, homem e dinossauros não eram contemporâneos, não viveram na mesma época, tá? Os dinossauros foram extintos há 100 milhões de anos e o ser humano apareceu há cerca de 3,5 milhões de anos. Então eles não viveram na mesma época, tá? Mesmo que lá no gibizinho lá, na Turma da Mônica, você encontra o Piteco junto com o Horácio lá, não existe, tá? Os Flintstones, lembra dos Flintstones? Eles lá com os dinossauros, com o dino, não existe isso, tá? Homem e dinossauro não viveram na mesma época, tá? E voltando aqui, para estudar a história, nós precisamos de ajuda de quem? Dos arqueólogos. Arqueólogo a gente já falou que estuda as sociedades e as culturas por meio de objetos fabricados no passado, e o paleontólogo estuda os fósseis, restos de animais de seres vivos, ficando preservado em algum tipo de material, seja ele pedra ou gelo, tá bom? Aí a gente viu aqui a divisão da pré-história, tá? A pré-história também é dividida em paleolítico e neolítico, ou idade paleolítica é chamada de idade da pedra lascada, e o neolítico é chamado de idade da pedra polida. Vamos novamente. A pré-história é dividida em paleolítico e neolítico. Paleolítico é a idade da pedra lascada, tá? E o neolítico, a idade da pedra polida, tá bom? Então, para você ter muito isso bem na sua cabeça. O paleolítico é o maior período, você pode ver que o paleolítico é o maior período da pré-história. Ele é o maior período da pré-história e ele era composto por quem? Por grupos pequenos e nômades, tá? O paleolítico era composto por grupos pequenos, nômades, formados de caçadores e coletores. Então esses pequenos grupos, tá, eles tinham ferramentas de pedra lascadas, eles tinham o controle do fogo, começavam a desenvolver uma certa linguagem, tá bom? E as primeiras crenças começaram a aparecer aí com o paleolítico, tá? Mas eram pequenos grupos que não ficavam num lugar só. Então eles eram coletores e caçadores. Então, dado o momento que acabava a caça, ou acabava o que eles poderiam tirar daquele local, eles iriam para outros locais, tá bom? E o que é nômade e o que é sedentário? Muito importante você entender isso. Nômade. Um nômade é uma pessoa que está sempre se mudando do lugar para o outro. Muito tempo atrás, antes do desenvolvimento da agricultura e das cidades, muitos povos eram nômades. Eles se deslocavam de uma região a outra em busca de alimentos para si ou para os seus animais. Então, os nômades, o grupo nômade, estava em constante o quê? Deslocamento em busca de alimento. Já o sedentarismo ou sedentário é uma pessoa que não muda de local e ela tem moradia fixa, porque ela tem aquele grande descobrimento da agricultura e ele começa a se fixar com a agricultura. Ele não precisa se deslocar atrás de alimento, ele começa a formar as primeiras vilas, os primeiros povos e as primeiras cidades, tá? Com tudo isso, com essa questão do povo nômade, do povo ir atrás, ser coletor e caçador, eles começaram a fazer o quê? Migrações
tá? Então lembra lá que a gente tem o primeiro registro do primeiro hominídeo, ele é na África. Então lá, o primeiro hominídeo é na África. E da África ele começou a se deslocar para a Europa, para a Ásia, para a Sibéria, tá? Aqui, ó, ele passa a um estudo onde o Estreito de Bering estava congelado, ele ultrapassa aqui para o Alasca, chega à América do Norte, vem para a América do Sul, ele sai da Ásia aqui e vem para essas ilhas aqui através de barcos. Só que, gente, isso demora anos, milhares de anos. Toda essa migração aqui demora milhares de anos. Então ele sai aqui da África, tá vendo? Sai aqui da África, começa a andar em busca de alimento, em busca de condições para viver e vai continuando. E vai fazendo essas migrações por todo o mundo. Por todo o mundo, tá bom? São as prováveis rotas do ser humano para a América. Ele sai daqui da África e vem aqui pelo Estreito de Bering para a África, ou também vem aqui pelo Oceano Pacífico, através de canoas improvisadas e assim vai. E assim ele sai daqui, ocupa uma ilha aqui, passado, sei lá, centenas de anos ele vem para outra ilha e ele vai, e assim ele vai ocupando todo o mundo, tá bom? Isso são migrações, tá bom? Tá? Primeira evidência de um homem encontrado foi aqui na África, ó. Primeira evidência aqui, por isso que a gente chama, né, de Mãe África, da onde saiu toda a humanidade, saiu da África, tá ok? Aí existe um outro grupo, aí eles tornaram nômades tudo, e aí eles descobriram a agricultura e começavam a se fixar nos locais, tá? Aí eles se tornaram o quê? Agricultores e sedentários. Agricultores sedentários. Por quê? Porque eles descobriram a agricultura. Como que eles descobriram a agricultura, professor? Como que eles entenderam a agricultura? Eles perceberam que eles comiam as frutas e aonde eles jogavam as sementes das frutas, depois de um certo tempo, germinava flores e germinava ali, as frutas começavam a aparecer. E eles perceberam que então eles poderiam cultivar, eles poderiam fazer isso mais vezes e poderiam ter frutos. Não precisavam ser apenas coletores, extrativistas, mas eles poderiam produzir os frutos, tá bom? Então eles começam a ficar o quê? Sedentários, começam a criar casas, começam a criar animais, aqui ó, a domesticar animais, e aí eles começam a se manter num local só. Aí produzindo o quê? Produzindo comida, produzindo riqueza, a família começa a crescer bastante, porque aí já a taxa de mortalidade já não é tão grande, porque eles não precisam ficar caminhando, eles já têm a domesticação do fogo, o fogo já ajuda eles na alimentação, o fogo já ajuda eles a espantar animais selvagens, o fogo já ajuda eles o quê? A se aquecer, então a morte ocorre, a taxa de mortalidade desce, quer dizer que a taxa de fertilidade cresce muitas crianças, os povos começam a crescer, eles começam a se fixar perto de rios, tá bom? E eles começam a se tornar sedentários, tá bom? Então a gente viu nessa aula, a gente tem visto aí essa questão. Na sua apostila, você vai ver lá os primeiros habitantes do Brasil, tá bom? Lá na página 20, você vai ver lá os primeiros habitantes do Brasil, tá? Diversos pesquisadores buscam estudos sobre os mais antigos vestígios dos povos aqui no Brasil, tá bom? A gente vai ver lá na página 20 um infográfico lá dos primeiros sítios arqueológicos do Brasil, tá ok? A gente viu aqui como que é que o homem chegou à América do Sul, né? Ou ele chegou pelo mar, ou ele chegou aqui pela América do Norte, né? Fazendo todo esse processo de migrações. Migrações são saídas, eles saíram, tá bom? Eles estavam ali, aí eles se tornaram, através de migrações, se tornaram agricultores e sedentários, tá bom? Aí você tem lá na tua página 24 a domesticação dos animais, aí você tem exercícios que a gente já fez, tá bom? Espero que você faça novamente, eu estarei colocando novos exercícios para você. Vamos dar uma revisada? Vamos dar uma revisada em tudo? Vamos lá. Começamos falando da pré-história, passamos aqui os conceitos que nós queríamos nessa aula, estudamos aqui o que é o estudo da pré-história, tá? Devido a não ter
relatos escritos. Como é que a gente pode saber que existiu homem, como que existiu cultura na pré-história? Através do quê? Do material de artefatos fabricados e utilizados pelos primeiros seres humanos. Lembra lá das pinturas rupestres? Isso mesmo. Vasos, pinturas rupestres, né? Todas essas fontes históricas. Lembra que a gente falou muito sobre fonte histórica? Tá? Então a gente precisa lá do arqueólogo, do paleontólogo, tá? A gente viu a divisão da história, que ela vem em paleolítico, e a divisão da pré-história, que vem em paleolítico e neolítico, tá? Tudo antes aqui, ó, tudo antes de 4.000 a.C. é pré-história. O paleolítico é a maior parte da pré-história, compreende mais ou menos 4 milhões de anos, e o neolítico é uma parte mais recente. O paleolítico é conhecido como idade da pedra lascada, e o neolítico é conhecido como idade da pedra polida. E depois surge a escrita e se passa para a idade antiga, tá bom? A gente viu sobre a evolução do homem. Os primeiros homens lá foram encontrados na África, tá? Os primeiros vestígios humanos na África. Nós falamos sobre Australopithecus, sobre o Homo habilis, que é o homem que tinha um pouco mais de habilidade, o Homo erectus, aquele que andava de forma ereta, tá? O Homo sapiens neanderthalis, tá bom? E o Homo sapiens sapiens, que faz parte de nós hoje. Nós somos hoje Homo sapiens sapiens. Também falamos sobre os seres humanos e os dinossauros. Não são contemporâneos, não viveram na mesma época, tá? Somente aqui, ó, no filme lá do Parque dos Dinossauros, tá bom? Aí eles eram o quê? Nesse período paleolítico, eles eram o quê? Caçadores e coletores. Eles viviam da caça e viviam da coleta e eram nômades. O que é nômades, professor? A gente viu. Nômade é uma pessoa que não tem residência fixa. Ela continua mudando de região, de para a região, em busca de alimento para si ou para os seus animais. E o sedentário é uma pessoa que não muda de local, tem moradia fixa. Aí a gente viu sobre migrações, como que o homem saiu aqui, ó. Os primeiros hominídeos saíram da África e conquistaram todo o mundo. Eles vieram pela Europa, pela Ásia, pelo Estreito de Bering, vieram aqui as Américas do Norte e vieram para a América do Sul. Aí, ó, pegaram a Oceania através de canoas, através do mar, tá bem? Falamos que esse processo demorou muitos e muitos, talvez milhares de anos para acontecer, tá bom? Depois que eles conseguiram toda a ocupação no globo e descobriram a agricultura, lembra que a gente conversou como eles descobriram a agricultura? Eles descobriram a agricultura, dominaram o fogo, eles se tornaram o quê? Agricultores e sedentários. Começam a, olha que bonitinho, a domesticar os animais, olha, outros animais aqui, a formar famílias, ó, pai, mãe, filho, a montar casa, a ter artefatos, a ser agricultor e a ter residência fixa. Então, depois de tudo isso, eu posso te dizer que a nossa aula de hoje foi muito proveitosa aqui sobre pré-história. Mas você não se esqueça de rever o conceito. Agora você tem a videoaula, volta, vai para frente, volta, tudo que for cair na prova é o que a gente está dando na videoaula. Então assista a videoaula, faça os exercícios que eu coloquei para você. Se você não entrou na plataforma ainda, não resolveu as questões, entre e resolva. Você vai poder entender bastante disso aí sobre pré-história, tá bom? E obrigado e até a próxima videoaula, tá, gente? Um abraço do professor Adriano para vocês. Estou com muita saudade, tá? Espero que breve nós possamos estar juntos. Mas vamos aí crescendo essa questão da videoaula para que você possa sempre ter na plataforma um momento que você possa conversar e entender a matéria aí. Um forte abraço, se cuidem e até a próxima.